Será que eu dei um nó na sua cabeça no último vídeo sobre inglês? Pensando nisso, hoje eu resolvi falar sobre algumas outras coisinhas. Solta na minha cara de novo, peraí. Não sei se eu tô menos iluminada agora. Mas, não, acho que não. Melhorou? Piorou? Não sei. Vamos tentar fazer assim. No último vídeo sobre inglês, eu falei sobre sotaques e essas coisas, etc. E eu tentei deixar bem claro que eu não acredito que haja muito motivo para você querer alterar o seu sotaque. Mas que sotaque, quando eu falo de sotaque, eu não estou falando da mesma coisa de pronúncia. Só que existe um problema, porque muitas vezes a gente não aprende qual que é a diferença de um e de outro. Então, hoje eu quero falar sobre isso, um pouco sobre pronunciation e International English também. Então, eu anotei aqui algumas coisas e eu vou colocar os textos que eu tô usando como referência na bio e tudo mais, para vocês conferirem o que eu tô falando. Como eu falei para vocês e eu recomendo, vocês precisam ter muito cuidado com o material que vocês consomem na internet, porque é muito fácil eu pegar aqui a câmera e falar qualquer coisa que der na minha cabeça. E a nossa geração, ela tem um problema de não querer ficar conferindo. A gente ouve uma pessoa falar e a gente acha que a pessoa manja mais do assunto que a gente, então ótimo, pronto, se ela falou, tá falado. E não é bem assim. Então, tudo que eu vou falar para vocês, ou praticamente tudo, porque vai que eu adicione alguma experiência, não sei, mas eu vou colocar uma base aqui bibliográfica para vocês conferirem. Então, a primeira coisa que eu queria abordar aqui é a diferença entre pronunciation e accent. Na semana passada, quando eu tava falando sobre sotaque é o que em inglês a gente chama de accent. Então, por exemplo, falei, sotaque britânico, sotaque americano, seriam mais ou menos o que as pessoas chamam de British accent ou American accent e etc. Aí você pode falar Southern accent, Californian accent, etc. Entendeu, né? Mais ou menos o que funciona. Só que qual que é o problema? A gente não aprende muitas vezes a diferença dos dois. Eu acho que eu tô falando isso de novo, né? Mas então, eles não são a mesma coisa. Muitas vezes as duas palavras elas são tratadas como sinônimos. E aí, por elas serem tratadas como sinônimo, aparecem essas confusões. Então, tipo, vamos estudar detalhadamente cada uma delas. Então, o accent, ou sotaque, ele está mais relacionado a traços culturais. E ele revela o país ou a região, a origem da pessoa que está falando. Isso é o accent. Isso é o que eu falo, o que eu quis dizer quando eu falei sobre sotaque no último vídeo. Agora, quando a gente fala de pronunciation ou pronúncia, ele não é um significado assim tão flexível, porque a pronúncia ela envolve aspectos fonéticos da língua, certo? Então, assim, sotaque, cada um pode ter o seu, mas a pronúncia, não. Um exemplo disso seria no próprio português, porque eu sou aqui de São Paulo, da capital, e às vezes me zoam falando como se eu fosse do interior. Porque eu sei que o meu R, ele é meio forte. A minha irmã vive me zoando por causa disso. Então, tipo, eu falo porta, falo português. Mas eu tenho alguns primos que eles são do interior, tipo, bem interior. Então, o R deles ainda é interior, porta, português, sabe? Mas a palavra é a mesma. A pronúncia, ela tem um R. Só que cada um fala de um jeito, certo? Isso é o sotaque. Mas isso não vai significar que não existe um R no meio da palavra. A pronúncia tem um R e ele precisa ser pronunciado. Ainda assim, outras pessoas têm
o sotaque mais leve do que o outro. Vocês não conhecem a Bia, que é tipo minha amiga desde que a gente estava na 7ª série. E a Bia, agora ela já é praticamente paulista, mas ela, quando a gente se conheceu, na 7ª série, ela tava acho que há 1 ano no Brasil e ela nasceu em Brasília. Então, tipo assim, o nosso passatempo, depois da escola, que a gente ia pra casa dela pra jogar copo d'água e ficar brincando, era zoar o sotaque dela, porque ela quase que falava porta. Não dava pra ouvir o R. Ele tava lá, mas era assim, super fraco. E a gente, Beatriz, porta, porta, Beatriz, porta, porta, porta. Entendeu? Essa é a diferença entre sotaque e pronúncia. Eu peguei isso de um texto muito bom, que eu vou colocar o link aqui. Eu não lembro exatamente o nome do texto, mas eu vou colocar ele na bio. Lá tá bem mais explicadinho por que a gente confunde e etc. Existe uma condição em que eu acho válido tentar minimizar ou perder o sotaque. Essa condição, ela não é simplesmente para você querer se achar, sabe? Mas, por exemplo, alguns sotaques próprios da pessoa, eles podem atrapalhar na compreensão de outro idioma. Se esse for o caso, aí sim é válido você tentar mascarar ou minimizar o seu sotaque, porque quando a gente aprende uma outra língua, principalmente o inglês, porque as pessoas querem falar inglês, porque todo mundo fala inglês, então, né, se você fala inglês, você pode viajar, você pode trabalhar, você pode fazer tanta coisa com o inglês que é muito útil. Então, assim, quando a gente tá aprendendo essa língua, o objetivo é se comunicar, certo? Agora, se o meu sotaque interferir na comunicação, na compreensão da outra pessoa, aí ele precisa ser uma coisa repensada. Do contrário, fica em paz com o seu sotaque, entendeu? Tem gente que tenta perder o sotaque, mas assim, também, tipo, depois que já alcançou a fluência, já aprendeu a pronúncia, por uma questão de vaidade. Aí vai de gosto, mas, enfim, eu acho meio, não sei, sem sentido. E o segundo tema que eu queria falar nesse vídeo é International English, que eu acho que eu cheguei a mencionar meio que por cima, mas eu não expliquei o que é, da onde vem, o que acontece, para que serve isso. Então, assim, na verdade, antes disso, também tem outros nomes, então é possível que você já tenha ouvido falar desse termo com outros nomes, que seriam Global English, World English, Common English e Globish. O que significa isso? Significa que o inglês, ele é uma língua franca, certo? Nossa, legal, Jorge, o que é uma língua franca? Nunca ouvi falar isso na minha vida. Vamos pensar aqui mais ou menos em exemplos de línguas francas, porque à medida que você for pensando nos exemplos, acho que fica mais fácil. Por exemplo, o grego foi uma língua franca por muito tempo. O que isso significa? Significa que quando você abre lá o dicionário, vai pegar a etimologia das palavras, às vezes tem lá do grego, não sei o que, certo? A mesma coisa, o latim foi uma língua franca por cerca de 1000 anos. E a história da nossa língua portuguesa, ela tá intimamente ligada ao latim. Como? Gente, né, ali, o Império Romano, eles saíam colocando, fazendo as pessoas falar latim em todos os lugares que eles iam dominando. Mas naquelas, né, tipo, como assim você vai forçar uma pessoa a falar um idioma? Você vai ter uma classe de pessoas que, tipo, não, vamos falar o latim correto, parecendo o Papa, e você vai ter o povão ali, certo? Que vai falar um latim mais ou menos, que é o latim vulgar, da onde surgiu a nossa língua e todas as outras línguas neolatinas. Então, por exemplo, não sei, vamos pegar um verbo aqui que eu não lembro como que fala em latim, mas eu vou colocar ele na legenda. E, por exemplo, o espanhol, às vezes ele pode falar assim, yo hablo el latín. Mas ele tá falando espanhol, ele tá fazendo a própria interpretação dele de como ele acha que fala.
pegando todas as características, todas as coisas da história da bagagem dele, misturando com a língua que ele supostamente pensa que está falando. E criou uma outra língua. Da mesma coisa o italiano. Ah, ma io non parlo niente. Não parlo. Ma che? Certo? E o português. Não falo latim, não falo coisa nenhuma. Então, dessa forma, o latim ele foi se transformando até hoje ser uma língua morta que só é falada pelos padres no Vaticano e etc. Ou quando a gente fala também da origem das palavras, da mesma forma que eu citei o grego. Mas isso não significa que por muito tempo ele não tenha tido uma importância enorme, ok? E hoje, qual é a língua que mais tem essa importância? É o inglês. Então, ele é uma língua franca. Isso significa, como língua franca, que o inglês ele não é propriedade do cara que nasceu na Inglaterra. O sol tá na minha cara. Peraí, deixa eu ver se... Não sei como tá a luz aí pra vocês. Mas o inglês, ele não é uma propriedade exclusiva do cara que nasceu na Inglaterra ou do cara que nasceu nos Estados Unidos, porque o mundo inteiro fala esse idioma, certo? Então, com base nisso, um teórico, eu não sei exatamente falar o nome dele, mas pelo nome dele vocês já vão sentir que ele não é inglês, ele não é americano. É Braj Kachru, não sei se fala assim, mas com certeza ele é indiano ou dali perto, porque não tem explicação. Então, ele criou esse conceito, praticamente, do International English. O que basicamente ele fez foi meio que esquematizar, fazer a teoria, tudo bonitinho, para explicar o fenômeno que já acontece. Então, ele meio que explicou o inglês como circles, que seriam círculos. E ele meio que explicou que o inglês ele tem o inner circle. O inner circle seriam, tipo, essas pessoas que elas têm o inglês como língua nativa. Como que eu falei, os primeiros, os ingleses, os Estados Unidos, aí, sei lá, no Canadá fala inglês, na Austrália fala inglês. É a primeira língua dos caras. Então, esses estão no inner circle. Depois a gente tem o outer circle, que são pessoas que no país deles falam inglês como segunda língua. Daí, por exemplo, a gente pode pensar na Índia ou onde mais? Eu não tô conseguindo pensar em nenhum lugar agora, mas tem muitos e eu vou colocar aqui bonitinho. Sabe, esses lugares que às vezes tem duas línguas, tipo lá no Reino Unido, tem, dependendo do lugar onde você for, é capaz de, né, tem aquelas placas, duas línguas, Gales, tem o galês e tem o inglês, essas coisas, né? É a segunda língua deles, desses países em questão. E aí a gente tem o Expanding Circle, que é onde a gente entra, no Expanding Circle. O Expanding Circle é um círculo que ele vai além de todos esses. Por exemplo, a gente não nasceu falando inglês, então nós não estamos no Inner Circle. O inglês ele não é a segunda língua oficial do nosso país, então também não estamos no Outer Circle. Mas geralmente a gente aprende o inglês como segunda língua, certo? E quantos outros países aprendem o inglês como segunda língua? Né? No mundo inteiro, as pessoas elas são meio que já programadas para estudarem o inglês porque elas precisam para trabalhar ou para viajar, etc, etc, etc. Mas o que acontece? A gente tem essas características de sotaque que elas interferem em algumas pronúncias e etc. Muita coisa assim que, por exemplo, o inglês, o meu inglês, como eu falei, ele pode se parecer um pouco com o americano, norte-americano, porque é o que mais tem influência no meu convívio, no meu estudo, mas ele não é igual. Da mesma forma que o inglês do cara que nasceu nos Estados Unidos também não é igual ao inglês do cara que é grego e fala o inglês porque aprendeu ou entendeu. Dessa mesma forma. Então, quando você pensa nesse outer circle, expanding circle,
explode a sua cabeça, entendeu? Todo mundo fala inglês. Todo o mundo fala inglês. Então, eu conversei isso com vocês, eu não expliquei, né, no vídeo anterior. Mas eu vi muito desse expanding circle. As pessoas, assim, elas falando, e cada uma tava ali. Era o italiano falando inglês, então você sentia o sotaque do italiano falando inglês. A colombiana falando inglês, eu sentia o sotaque da colombiana falando inglês. E assim sucessivamente. Esse conceito do International English, eu acho ele muito interessante, porque ele busca meio que criar formas neutras de falar um idioma. Porque, aliás, um idioma, no caso específico, o inglês. Porque, dependendo se você tiver estudado inglês por muito tempo, não sei, né? Você vai saber que tem a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. E se você fala um, não significa que você não pode entender o outro, mas você sabe que tem aquelas palavrinhas que em um país eles usam de um jeito e no outro país eles usam de outro jeito, certo? Então, o International English, ele meio que vai compreender que, além dos Estados Unidos e da Inglaterra, tem todos os outros países que falam, né, as pessoas dos outros países que falam inglês e não necessariamente elas sabem o de um ou de outro, então você tem que tentar falar de uma maneira neutra para que essa pessoa também entenda, porque afinal ela também é falante de inglês, certo? Além disso, também, uma coisa que eu acho muito interessante no International English, que eu acho que eu não anotei aqui, mas é o que mais me chama a atenção no conceito, é de que a gente tem que se acostumar a diferentes sotaques, a diferentes experiências das pessoas falando inglês. Então, por exemplo, o inglês que eu falo é o Standard American English. Ok, mas se eu não consigo compreender o chinês que tá falando inglês, e olha que isso não é muito fácil, né? O povo de Comex sabe que não é muito fácil. De que adianta o meu inglês se o objetivo do inglês é comunicar e eu não estou me comunicando com a outra pessoa? Então, dentro dessa corrente do International English, as pessoas que estão seguindo, elas meio que acreditam que você não pode focar simplesmente em uma variante. No caso, como eu falei, eu tenho uma facilidade com o inglês norte-americano, mas tem um outro vídeo que eu gravei, que acho que é o próximo aí pro ar, de inglês. Eu falei que estudando pro FCE e tudo mais, eu tive que ouvir o inglês britânico, porque na prova era o inglês britânico. E agora eu tô dando um pouco de pausa, assim, né, nas coisas de CAI, etc, porque eu quero terminar o meu espanhol. Mas, por exemplo, eu tenho que me preparar pro CAI e pro CPI, então eu tenho que ver muito material de, sabe, tipo, da Inglaterra mesmo, de RP, mas eu quero prestar atenção nos outros sotaques. Como que o cara fala na Austrália? Como que fala no Canadá? Sabe, essas coisas assim, como que é? E tal. E o cara que não é de nenhum desses países, mas ele, sei lá, ele nasceu em Malta. Então, tipo, como que é o inglês desse cara? Parece um italiano falando? O que acontece? Eu acho esse conceito muito interessante. Principalmente porque ele considera as diferenças das pessoas e, como eu falei, você não é forçado a perder o seu sotaque só porque você está falando uma outra língua. A menos que atrapalhe na sua compreensão. Não na sua compreensão, mas na compreensão da pessoa que está te ouvindo, certo? Eu vou colocar, como eu falei, todos os links aqui na referência, na bio, para vocês conferirem, tal, darem mais uma pesquisada, porque é um assunto muito interessante e eu fico brisando nessas coisas assim, linguísticas. Acho que eu nem sabia que eu gostava tanto desse negócio, mas tô gostando. E é isso. Por hoje é isso. Então, se vocês estão gostando, se vocês acham esses vídeos úteis, curtam, conversem, comentem, né? Isso precisa ser conversado. E, inclusive também tem uma coisa para falar.
Hoje eu esqueci que dia é hoje. Mas na semana passada, que foi no sábado, se eu não me engano, completou 1 mês desse canal. E eu tô assim, tipo, cara, 2.000 views, agora acho que tá com 2.200 e alguma coisa. Não sei. Em 1 mês. Em 1 mês, eu não sabia que as pessoas gostavam tanto de ouvir as coisas que eu gosto. Então, eu tô meio que surpresa, sabe? Mesmo tendo blog por muito tempo, é tipo, não sei, gente, escrevendo um texto parece que às vezes leva anos pra chegar a um blog num alcance desse, e 1 mês, como assim? Sabe? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, mas vamos conversar, eu estou aqui pra conversar, beleza? Beijo e até mais!